Vamos orar primeiro, irmãos. Pai amado, nós estamos diante do trono da Tua graça, confiados de que sempre a Tua palavra é alguma coisa que, para chegar à nossa compreensão, precisa de revelação. Senão, será intelecto, conhecimento de letra. Nós precisamos de palavra viva, revelação do Teu Espírito. Confiamos e descansamos no fato de que Tu estás fazendo isso desde já com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amados, nós vamos ver hoje um assunto que eu daria o título de 5 sinais de que você é verdadeiramente nascido de novo. 5 sinais de que você é verdadeiramente nascido de novo. Vamos imaginar um homem de idade avançada. Um homem que, por ser de idade avançada, já viveu boa parte da sua caminhada. Casado, marido de uma só mulher, gerou filhos, criou-os muito bem, supriu a família, estudou, concedeu condições a que os seus filhos também estudassem, trabalhou ao longo de sua vida dia e noite, nascido e criado na igreja. Um homem respeitado pela sociedade, reconhecido como um cristão, não dado a bebida, não dado a noitadas, caseiro, familiar, como eu já disse, vou repetir, bom pai, bom marido, bom profissional, participante ativo na sua igreja, com cargos, com ministérios, muitas vezes chamado pelo pastor para pregar, estudioso da palavra de Deus. E eu faço uma pergunta para você a respeito desse homem que a gente genericamente idealizou aqui. Ele é um bom homem, isso nós não podemos questionar. Aos olhos dos homens, ele é um bom homem. Mas a pergunta que eu faço é: ele é só um bom homem? Ou ele é também um novo homem? Um bom homem é o que ele é aos olhos dos homens. E um novo homem é o que ele talvez seja aos olhos de Deus. Nesse estudo nós examinaremos 5 sinais que aparecem na vida de uma nova criatura. E ainda que possamos, por educação, reproduzir a aparência de alguns destes sinais, a combinação de todos eles é muito difícil. Por isso que eu chamo de os 5 sinais de que você é verdadeiramente nascido de novo em Cristo Jesus. Alguém pode protestar e dizer: eu sou nascido de novo em Cristo Jesus porque eu creio na salvação que há em Cristo Jesus. Ponto final. Muito bem. Ok?
Mas a palavra que nos ensina a mecânica da graça, que é a nossa morte e ressurreição com Cristo, que é a nossa atração naquele corpo de Cristo, para que nele morrêssemos, sendo participantes daquela morte terrível, e que para com ele ressuscitássemos em novidade de vida. Esta mesma palavra ensina o que acontece na vida de quem verdadeiramente passa por essa experiência. Porque há uma diferença, e há de se compreender, que há uma diferença substancial entre assentimento intelectual, entre compreensão intelectual de um fato e a experiência espiritual deste mesmo fato no tocante a esse assunto aqui. E eu quero te dizer de maneira muito clara: se você tem compreensão intelectual, você não vai poder reproduzir no teu caminhar verdadeiramente os frutos de uma nova vida em Cristo Jesus. A palavra diz que a fé sem obras é morta. Por isso que eu creio que este estudo vem de uma maneira muito positiva nos dar a compreensão de que estes 5 sinais, ainda que, como eu disse, possam ser mimetizados, possam ser imitados, possam ser forjados por uma questão de cultura, por uma questão de educação, por uma questão de tempo de religião, a somatória destes sinais dificilmente poderão estar presentes na vida de uma pessoa se ela não tiver nascido de novo. E o contrário também é importante falar. A ausência da combinação destes 5 sinais, eu creio que é no mínimo para que você pense, para que você reflita, para que você considere o que é que você tem aí no teu coração. Vamos, portanto, aos sinais. São 5, como eu falei. O primeiro deles, fé bíblica. Fé é confissão em Cristo Jesus, alinhados somente à palavra de Deus, sem acréscimos advindos de religião, tradição, superstição. Fé bíblica, o nome já diz, é fé baseada na Bíblia. É fé sem Maria, é fé sem santos, é fé sem imagens, é fé sem espíritos, é fé sem espiritismo, é fé sem profetas que adquirem no status fora da Bíblia uma posição igual à da Bíblia, como por exemplo os adventistas que dão este status a Ellen White, colocando ela na mesma posição e no mesmo nível espiritual de palavra de Deus, embora neguem. É fé sem rituais, é fé sem briga por causa de sábado, é fé sem judaísmo, é fé, repito, sem o maior cancro espiritual que existe nesse nosso país, que é a mariolatria, que não consta na palavra de Deus, formatada na Babilônia, espalhada por todas as religiões do mundo e consolidada no maior bloco religioso dentro do cristianismo. Quer dizer, cristianismo dentro do conceito da ONU, porque não é cristão aquele que é idólatra. Eu estou dizendo de fé bíblica, aquela que está fundamentada em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Fé é dom de Deus, e quando vem de Deus, é fé bíblica. Amém, irmãos? Amém. Segundo sinal de que você tem a vida de Cristo: verdadeira libertação. Preste atenção nisso. O que é verdadeira libertação? Vida secreta sem pecado oculto. Irmã, é simples. Isso é aquilo que você faz quando ninguém vê. Isso é verdadeira libertação. João 8, 32 a 36 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus não é incompetente na obra de regeneração. Se você caminha uma vida inteira e tem crente com 10, 15, 20 mais anos de caminhada, líderes em igrejas, pastores, bispos, como gostam de se autodenominar, apóstolos, como gostam de se auto-jactar, títulos que nada valem, mas para eles parece que mais valem do que a salvação, que certamente muitos deles não têm, porque pecam o pecado que ninguém vê e vão lá fazer com que as pessoas caminhem por caminhos que eles jamais andaram. Então, o segundo sinal é verdadeira libertação, vida secreta sem pecado oculto. Terceiro sinal: santificação. Nas definições que ao longo dos anos a gente vem ensinando, que você acrescente mais essa e depois essa vem outra, não há que se complicar o que é santificação, meu amado, aprenda. Você que está aqui no grupo, você que está aqui na internet, aprenda. Santificação é aquilo que eu não faço, porque compreendo que sou separado como propriedade exclusiva de Deus. O que é santificação? Aquilo que eu não faço, porque compreendo que sou separado como propriedade exclusiva de Deus. O que vale a não ser dado a futilidades, em usos e costumes? Gente, nunca vivemos uma sociedade tão fútil como essa. Nunca vivemos uma sociedade tão internética como essa, onde a gente vê nas redes sociais as futilidades de maneira escancarada. Nunca vivemos uma sociedade como essa, onde o que vale é o culto ao corpo. Cuidar do corpo, sempre o homem teve que cuidar. A palavra diz que o corpo é o templo do Espírito, mas hoje não, o corpo é o Deus do homem. E os biotipos idealizados são os deuses das mulheres e dos homens, e eles fazem tudo por isso. E há uma escravidão mental, uma masturbação mental, correndo atrás de uma coisa que não leva a nada. O Deus deles é o corpo. Será que o Deus de você também não tem sido, em alguma medida, o corpo? Provérbios 4,18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O que acontece com certos irmãos, que muitas vezes eu passo muito tempo sem ver, e quando encontro estão muito piores do que estavam? Eu tenho sofrido por ver muitos irmãos que se acomodaram no mundo, gostaram do mundo, se alegraram com o mundo. Às vezes você vê aquele irmão que era tão consagrado e pobre, Deus deu televisão de LED para ele, carro automático,
Ele conseguiu, com muito sofrimento, fazer uma viagem para Miami, ficou uma pessoa completamente diferente. Tudo mudou, os conceitos mudaram, os princípios mudaram. Foi para o mundo, gostou do mundo, se é que um dia saiu dele e ficou no mundo. O que aconteceu? Virou de ponta cabeça isso aqui? Ah, tá aqui. De novo. Santificação. 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Você não se deixa dominar por nenhuma delas. Mas muitas vezes eu percorro as redes sociais e vejo os irmãos apaixonados por política, por depor o presidente da República, no nosso caso, a presidente da República, fala de tudo, fala de todas as coisas, mas não fala nada da palavra. Se a boca fala do que está cheio o coração, mas se a gente vai ver em consagração, pula que depois eu falo. Eu não sei, irmãos. Vai o irmão lá e posta um texto da palavra de Deus, uma reflexão um pouco mais profunda. Ninguém fala nada. Um ou outro comentário. Alguém vai lá e posta uma porcaria, uma piada, alguma coisa, aquela enxurrada de curtida, comentário. E eu não estou falando de quem não conhece o Senhor, eu estou falando de quem supostamente conhece o Senhor. Por isso que o tema do estudo é 5 sinais de quem verdadeiramente é nascido de novo. Eu acho que isso a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco no próximo item, consagração. Hebreus 12:14, olha, eu vou te dar um aviso do Espírito Santo para a tua vida. Diz assim em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quarto sinal de que você tem uma vida verdadeiramente em Cristo, que você verdadeiramente é nascido de novo: consagração. Consagração. O que é santificação? Aquilo que eu não faço, porque compreendo que sou separado como propriedade exclusiva de Deus. E o que é consagração? Aquilo que eu faço, porque compreendo que estou dedicado a agir para a glória de Deus. Vamos memorizar, repetir de novo para que você entenda. Santificação é aquilo que eu não faço, porque compreendo que sou separado como propriedade exclusiva de Deus. E consagração é aquilo que eu faço, porque compreendo que sou dedicado a agir para a glória de Deus. Perseverando nessa consagração, que é aquilo que eu faço, no que eu chamo dos 2 propósitos principais de consagração da vida de um cristão, que é conhecimento do Senhor. E conhecimento do Senhor nos nossos dias inclui a volta de Jesus. A palavra diz a respeito daqueles que amam a volta de Jesus, e eu pergunto para você que está me ouvindo: você ama a volta de Jesus? Você anseia pela volta de Jesus? Você tem desenhado a tua caminhada, estabelecido os seus propósitos e movido as suas atitudes voltados no fato de que o Senhor está voltando para resgatar a sua igreja, a noiva do Cordeiro? Ou você está vivendo tão bem, muito bem, obrigado, nessa vida aqui, que talvez você pensasse assim: puxa, olha, esse negócio de palavra do Apocalipse eu prefiro nem ouvir, porque minha vida está tão boa, meus negócios estão indo tão bem, eu estou ganhando um dinheiro que eu nunca ganhei, eu quero que ele volte, mas vamos esperar uns 15, 20, 25, 30 anos a mais? Eu sinto muito, mas Deus não vai se adaptar ao teu cronograma. Não vai.
Os abençoados e os oprimidos existirão em todas as gerações até a última, que somos nós. Então, consagração é aquilo que eu faço porque compreendi que sou dedicado a agir para a glória de Deus, perseverando nos dois propósitos de consagração: conhecimento do Senhor e salvação e socorro aos homens. Sabe aquele crente que tem 15 anos de igreja, nunca pregou a palavra para ninguém? Aquelas pregações assim, sabe, tapinha no ombro e fala: Jesus te ama, viu? Meu Deus, isso não é pregar o evangelho. Olha, você trabalha há 12 anos na mesma empresa. Você é um evangélico, um protestante. Lado a lado com você trabalha um católico que está indo para o inferno com a doutrina que ele crê, que não é bíblica. Do outro lado está um espírita, que vamos referir-nos a eles porque são dois grandes blocos religiosos que existem. E você não prega para eles. Não, eu estou orando por eles, pastor. Você vai orar por eles até um dia eles morrerem e ir para o inferno, se é que quem não vai para o inferno é você. Porque a palavra do Senhor diz que Deus nos deu espírito de ousadia e não espírito de medo. Espírito de poder, não espírito de medo. Amém. E o equilíbrio que diz lá é um equilíbrio de organizar todas as coisas por prioridade. E a prioridade é a verdade da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, é a verdade que liberta. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, com a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Em Filipenses 2:3 e 4 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Sabe por que você não prega para a pessoa que crê diferente de você? É porque você considera você superior a ela. Você não quer pagar o preço da perseguição, da afronta, da inimizade. Aí você pega leve, você vai manso, e o tempo passa, o tempo voa, e a vida daquela pessoa não continua numa boa. Ela vai para o inferno. Se é que você também não está indo com estes sinais da vida de Cristo que você não apresenta. Porque a vida de Cristo dentro de nós é um poder tão grande que emana e que transborda. São rios de água viva que transbordam de dentro para fora. E o preço que eu pago, o preço que você paga é problema de Deus. Mateus 14, de 34 a 35 diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, mas o mal do mau tesouro tira o mal. Presta atenção, irmão, porque a gente vai agora ao quinto sinal. Ao quinto sinal. E o quinto sinal, ele é definitivo. Porque o quinto sinal é consequência do terceiro e do quarto. É consequência da tua santificação e da tua consagração. Ou seja, é consequência do que você faz e do que você não faz. Porque o que você faz e o que você não faz desencadeia quando é em um fazer em santificação e um fazer em consagração e um não fazer em santificação, desencadeia uma reação no mundo espiritual e uma reação no mundo emocional e uma reação no mundo social que leva ao quinto sinal de que você é uma pessoa nascida de novo: perseguição. Perseguição. Tem perseguição na tua caminhada? Você está andando em Cristo, talvez. Não tem perseguição na sua caminhada?
Eu, se fosse você, questionaria a tua experiência. Vida de aflições por causa de Jesus, marcada pela espada e pela angústia por ter um péssimo relacionamento com o mundo. Ser perseguido por ser ousado no falar e ter aversão ao pecado. Porque 2 Coríntios 2, de 15 a 17, diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Como é que está o teu cheiro, irmão? Dá uma cheiradinha assim, ó, em você, ó. Como é que está o teu cheirinho? A palavra do Senhor diz que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Só que o bom perfume de Cristo, ele tem um efeito duplo, ele tem um resultado diferente. Diz assim: para com os que se perdem, eles têm cheiro de morte, o bom perfume de Cristo, e para com aqueles que são salvos, aroma de vida. Você cheira a morte ou você cheira a vida? Olha, eu quero te dizer uma coisa: se a tua vida faz significado para o mundo, você deveria questionar a tua experiência com Cristo. Porque quem está em Cristo, a vida dele não faz significado para o mundo, não faz sentido para o mundo. Se você é aceito nessa sociedade que você está, no meio que você está, entre os parentes que você está e que estão indo para o inferno, que às vezes só tem religião, você tem problemas. Você talvez não seja um evangelizador, porque você precisa ser evangelizado primeiro. Continua o texto dizendo: quem porém é suficiente para estas coisas? Porém nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Será que você não tem mercadejado a palavra de Deus? Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Jesus disse que ele veio para trazer espada, não paz à terra. Ele veio causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos serão os de sua própria casa. Mateus 10, 32 a 39, leia o texto completo lá. Eu quero terminar dizendo Filipenses 1, de 27 a 30, que diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. 5 sinais que combinadamente, muito provavelmente, quando estão presentes, indicam que nós estamos nos referindo a uma pessoa que nasceu de novo, que mais do que um bom homem, é um novo homem em Cristo Jesus. Você tem fé bíblica? Você tem verdadeira libertação? A tua vida oculta é uma vida santa, purificada? Você tem santificação? A sua vida é uma vida de consagração? E a somatória do teu propósito de santificação mais consagração tem gerado no meio social em que você vive perseguição? E tudo isso emanado, obviamente, de fé bíblica com verdadeira libertação? Se você tem, existe uma possibilidade muito grande de que a tua experiência em Cristo seja aquela que, quando você estiver diante do Senhor, lhe dê entrada
aos átrios celestiais e você viva para sempre como parte integrante da noiva do Cordeiro diante do trono de toda graça. Se você não tem, ainda é tempo que você pense no que você tem aí. Talvez seja apenas concordância intelectual. Eu não estou julgando você, mas que você julgue baseado na palavra de Deus. Como diz a palavra, examine tudo e retende o que é bom. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.